Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de História do Brasil. Eu me chamo Davi, sou aluno do curso de História da UFCG, do campus de Cajazeiras, e esta aula ela foi produzida juntamente com a minha colega Ana Júlia, e nós vamos falar aqui neste momento sobre a vida dos ex-escravos, dos libertos, né? Vamos tratar de como era a vida desses libertos, de como a vida deles mudaram depois de conseguirem a liberdade, de como eles conseguiam a liberdade, de quais foram os empecilhos enfrentados por ele, dentre outras questões. Tudo isso nós trataremos agora aqui nesta aula. E esta aula ela foi baseada no texto da professora Fernanda Domingos Pinheiros, que é doutora em História Social. O título do texto é Impedidos de Tratar da Vida, os desafios enfrentados pelos libertos na sociedade colonial. Bem, então primeiramente eu coloquei aqui o documento pelo qual o escravo conseguia ter a sua liberdade, né? É importante a gente entender o que era este documento, o que ele representava, compreender quais eram as suas implicações ou quais eram os impactos que esse documento causaria na vida desse escravo, né? E o que esse documento também concedia a esse escravo. Então, esse documento pelo qual o escravo conseguia a liberdade é chamado de alforria. A alforria era então um documento manuscrito que poderia ser feito pelo senhor dono de escravo ou pelo tabelião de um cartório. Era com este documento, né, com a posse da alforria, que o escravo era libertado. E quando o senhor era que fazia esse documento, era chamado de carta de alforria. E quando era um tabelião de um cartório que fazia esse documento, né, era chamado de escritura de alforria. Então agora cabe a nós entender qual era a diferença entre essas duas, certo? A escritura, ela já era registrada automaticamente em um cartório, ou seja, o tabelião que fez aquilo já fez o documento registrado diretamente no cartório. E quando era um senhor que fazia, que no qual era chamado carta de alforria, esta carta era entregue ao escravo, né, que seria liberto, e essa carta poderia ser levada ou não a um cartório para ser feito o registro. E isso tem uma implicação enorme na vida desse escravo, certo? E qual era a implicação disso? Vou te dar um exemplo aqui agora. Caso um escravo ele fosse preso por suspeita de ser um foragido que estivesse fugindo da propriedade de seu senhor, e ele mostrasse a carta de alforria, e essa carta ela não fosse registrada em cartório, isso seria uma complicação na vida deste escravo, né? No caso deste liberto. Por quê? Porque as autoridades provavelmente iriam suspeitar de que ele realmente estivesse mentindo, né? Iriam suspeitar de que ele estivesse mentindo e que ele não era um liberto, e sim um foragido, né? Essa era a consequência, uma das consequências de se ter uma carta não registrada. Então, aqui ao lado eu coloquei os dois exemplos de formato de alforria. Aqui na esquerda, esse menorzinho é a alforria em formato de carta. Ela está disponível no Museu Histórico Nacional. E aqui à direita é um exemplo de alforria em formato de escritura, ou seja, aquela que foi feita por um tabelião em um cartório. Então, entendendo a diferenciação de uma carta de alforria para uma escritura de alforria, a gente vai agora entender quais eram os tipos de alforria, certo? Antes de eu adentrar sobre os 4 tipos de alforria, eu gostaria de falar sobre o que esse documento representava para os escravos, certo? Esse documento, como já sabemos, ele concedia a liberdade ao escravo. E liberdade para o escravo era a coisa que eles mais desejavam, porque eles sofriam muitos maus tratos, eles tinham um trabalho exploratório, eles tinham uma vida dura, então tudo era difícil na vida do escravo.
E conseguir esse documento significava para eles não sofrer mais maus tratos, significava eles poderem sair de onde eles estavam, escolher para quem eles queriam trabalhar. Então, aquilo tinha um impacto enorme na vida desses escravos. E havia, então, 4 tipos de alforria, né? São elas a gratuita, a onerosa, a condicionada e a incondicionada, certo? A gratuita, ela é aquela que era de graça. O Senhor fazia esse documento e dava para o escravo de graça. E a partir daí, o escravo, então, seria um liberto. E havia também a alforria do tipo onerosa, que é aquela que foi paga, né, pelo escravo para obter esse documento. E esse tipo de alforria, ela envolvia uma negociação, ela envolvia um contrato, no qual o escravo e o senhor negociavam, né, ajustavam os termos do contrato, e assim o escravo tinha de cumprir com aquele contrato para que ele pudesse conseguir o documento, certo? Para que ele pudesse conseguir a alforria. A alforria do tipo condicionada, como o próprio nome já diz, é aquela que tem alguma condição na qual o escravo tem de cumprir, certo? Por exemplo, um escravo que tivesse uma alforria gratuita e condicionada significava dizer que aquele escravo recebeu aquele documento de graça pelo seu senhor, porém ele tinha condições ou condição a cumprir, certo? O senhor poderia, por exemplo, pedir favores, poderia, por exemplo, pedir prestação de serviço, e caso o escravo parasse de cumprir com esses termos, né, com essas condições, ele poderia voltar a ser um escravo novamente, certo? Ele deixava a condição de liberto e voltava a ser escravo, a ser propriedade daquele senhor. E por fim, havia as alforrias que eram incondicionadas. Isso significa dizer que elas não tinham condição alguma. E geralmente eram as onerosas, certo? Por exemplo, um escravo poderia possuir uma alforria onerosa, ou seja, que teve uma negociação, que ele pagou, né? E incondicionada, que ele pagaria aquele valor estabelecido, mas que em condição alguma voltaria a ser escravo, voltaria a prestar serviços para o Senhor, certo? Resumindo, esses 4 tipos de alforria, elas poderiam estar interligadas. Por exemplo, um escravo poderia ter uma alforria gratuita e condicionada, ou seja, que tem uma condição. Ou também poderia ter uma gratuita e incondicionada, quer dizer, o Senhor deu aquela alforria de graça para o escravo e sem condições algumas para ele cumprir. E também haveria alforrias do tipo onerosa com condição, né? Ou seja, onerosa condicionada, e também havia onerosa e incondicionada, que geralmente era por essas que os escravos pagavam, né? Era por essas que eles queriam. E assim ele poder gozar da liberdade plena, bem qual era almejada, né? Esse era um dos objetivos quando um escravo procurava comprar uma alforria. Pessoal, já perdoe aí, viu, a iluminação ruim. É que eu demorei tanto a gravar esses vídeos que o sol se pôs e agora eu tô aqui só na base da luz elétrica. Antes de entrarmos na verdadeira realidade desses ex-escravos, né, desses libertos, falta ainda discutir sobre o que era o estatuto jurídico e a condição social. Bem, o estatuto jurídico era os documentos que provariam que aquele ex-escravo, né, que aquele liberto estava usufruindo da liberdade, né? Era qualquer documento que evidenciasse que aquele ex-escravo não era um foragido, e sim que ele estava livre por seu direito, né, por direito dele. Então poderia ser qualquer documento comprobatório, como por exemplo, as cartas de alforria, os assentos de batismo, as verbas de testamento, dentre outros. Já a condição social, ela estava relacionada ao modo de vida
desses escravos, né? Como é que eles usufruíam dessa liberdade. Ou seja, são as formas que eles agiam a partir de quando recebiam a liberdade, a partir de quando eles poderiam deixar de trabalhar para aquele senhor de dono de escravos, certo? Então, o estatuto social era o modo de vida desses ex-escravos. É o que vai ser abordado agora a seguir. Olá pessoal, eu me chamo Ana Júlia, eu sou estudante do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras, e juntamente com meu colega Davi, hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de liberdade dos negros e dos crioulos no Brasil colonial. Vou dar continuidade ao que meu colega já havia apresentado e vou falar mais especificamente da condição social que esses escravos tinham após receberem suas cartas de alforria. Como nós podemos ver, as cartas ou as escrituras de alforria alteravam o estatuto jurídico daquelas pessoas. Então, de escravos, elas passavam a ser pessoas livres. Mas agora nós iremos analisar se essas cartas poderiam mudar a condição social daquelas pessoas. As cartas de alforria não necessariamente iriam garantir uma mudança na condição social dessas pessoas, porque por mais que você fosse um ex-escravo, você tivesse comprado ou não a sua carta, você precisaria de meios para sobreviver. Você precisaria de uma casa para morar, você precisaria de alimentos. E isso acabava que muitas pessoas acabavam caindo na miséria, porque realmente não havia trabalho para elas. Elas acabavam se prostituindo suas filhas, acabavam cometendo crimes. E quando isso não ocorria, é porque provavelmente essas pessoas teriam ido trabalhar para os seus ex-senhores, o que acabava estreitando ainda mais o laço entre essas pessoas. Acabava que os ex-escravos acabavam com muita dependência nos seus ex-senhores. Bom, então, muitas dessas pessoas, após conseguirem a sua carga de alforria e serem considerados negros forros, elas acabavam continuando trabalhando para os seus ex-senhores, seja por meio do contrato que havia na carta ou por questão de querer mesmo continuar lá. Mas quando a gente vai estudar um pouco sobre essa época e quando a gente vê alguns documentos, é possível encontrar relatos de ex-escravos negros forros que diziam que estavam sofrendo maus tratos, mesmo sendo forros, mas estavam sofrendo maus tratos, estavam sendo tratados da mesma forma de quando eram escravizados. Então, dessa forma, é possível perceber que, por mais que você tivesse a sua carta de alforria, não necessariamente aquilo lhe garantiria uma boa vida, garantiria que você fosse respeitado no seu local de trabalho, porque muitas dessas pessoas acabavam sendo tratadas da mesma forma como eram antes. Não havia, por mais que elas tivessem as cartas, não havia uma distinção de que elas não eram mais escravos. Quando pensamos em uma liberdade que seria dada a esses ex-escravos, a gente pensa que para eles, eles poderiam fazer o que quiser da vida deles, mas isso pode ser uma romantização de o que seria a liberdade naquela época. Uma vez que crianças e jovens, mesmo que fossem forras ou nascidas livres, elas também poderiam ter a sua liberdade, de certa forma, impedido de exercer. Eles tinham uma total liberdade de o que fazer com suas próprias vidas. Uma vez que, mesmo que eles fossem órfãos ou não, e que eles fossem menores de 25 anos, eles poderiam ser encaminhados para um juiz que iria determinar, esse juiz iria estipular um local onde eles iam ficar, iriam trabalhar, e por quanto tempo eles iriam ficar nesse local. Então, com isso, há relatos de denúncias feitas por essas pessoas, por esses jovens, por essas crianças, de maus tratos que sofriam, de violência física. Então, a gente pode perceber que, por mais que elas fossem livres, que elas exercessem o papel de um escravo forro, eles não tinham essa liberdade como a gente imaginava que fosse. Porque se você está em um local onde você é agredido, onde você é impedido de sair desse local, então você não está exercendo a sua liberdade da maneira que você imaginaria que fosse. Também haveria casos de pessoas forras que não conseguiriam quitar suas dívidas e que eram presas por conta disso. Então, com isso ocorria de que elas não tinham usufruto da sua liberdade, pois estavam na cadeia. Também com relação a prisões, também havia casos de pessoas forras, livres, de que andavam livremente pelas ruas e por as pessoas não conhecerem quem era, não saber quem era seu senhor, até porque eles não tinham senhores, já que eram pessoas livres,
acabava que poderiam ser capturadas por capitães de mato, simplesmente porque a sociedade daquela época via como se todas as pessoas negras seriam escravas e que não poderiam andar livremente pelas ruas. Também houve caso de um homem que foi preso injustamente porque ele foi acusado de matar um outro homem só porque ele tinha o mesmo nome do assassino, ele tinha o mesmo nome e tinha a mesma cor de pele, o que acabou que prenderam ele simplesmente porque ele era parecido com a pessoa. E só após algum tempo que foi levado testemunhas, foi levado todo um processo para ele comprovar de que ele realmente não era o assassino, de que ele não havia estado no local do assassinato, é que o juiz já terminou a sua soltura e com isso ele passou meses preso sem poder usufruir da sua liberdade por um erro. Bom, dessa forma, não há como negar a importância que a Carta de Alforria teve para aquelas pessoas que viviam em regime de escravidão, porque, como nós sabemos, era o único meio que as pessoas tinham de ter a sua liberdade, seja por meio da compra da carta ou de receber ela gratuitamente. Mas como a gente pode perceber também, essa carta não resolveu todos os problemas da vida dessas pessoas, uma vez que ela não garantiria uma liberdade plena para esses ex-escravos. E como a gente também pode perceber, ela não haveria uma mudança na condição social, pelo menos não de todas essas pessoas. Bom, agora para encerrar, iremos deixar o texto em que essa aula foi baseada. Obrigada por nos assistirem até agora e até a próxima.